Pessoal, eu tive uma ideia da gente agora, nos próximos encontros, meditar sobre esse livrinho. Quem aqui já viu esse livrinho? A Vavá já ouviu? Já tem? Já viu, Ju? Nunca? É um livro, a gente chama de livro sem palavras, né? Porque não tem palavras, é um livro de cores. Mas é muito interessante porque cada cor dessa traz uma mensagem linda. Na verdade, esse livro conta a história mais linda do universo, a história do amor de Deus. E cada corzinha dessa dá para falar assim uma infinidade de profundidades, né? E então, cada terça a gente vai se encontrar aqui e vai falar sobre uma dessas cores. Começando hoje por essa cor, dourado. O que é que o dourado lembra para vocês? Ouro, né? Coisas preciosas, né? Mas o dourado também fala de um lugar. Lembra um lugar. Quem tem ideia de que... A senhora sabe, né? Já? Então diga que lugar é esse. O céu, né? E depois a gente vai entender por que essa cor lembra o céu. Mas um pouquinho mais na frente a gente vai entender. Mas é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o céu. A gente não para muito para pensar sobre o céu, né? A gente é tão ligado às coisas dessa vida, né? Ao visível, ao temporal, que a gente não para muito para pensar no céu. Mas hoje, nesse tempinho que a gente está aqui, a gente vai pensar no céu. Pouco tempo, mas a gente vai se desligar da terra. A ideia é essa, se desligar da terra e se ligar com o céu. E a Bíblia diz que a gente deve pensar no céu, né? Lá em Colossenses 3:2, a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E a gente pensa tanto nas coisas que são daqui da terra, e esquece de pensar no que é do céu. Jesus também diz que a gente não deve acumular tesouros na terra, porque aqui a traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam, mas Jesus diz: ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Então, a gente tem que parar para pensar no céu, para buscar as coisas que são acima dessa terra, acima do visível, acima do temporal, as coisas que são eternas, porque a nossa vida não é só isso, não só são 80, no máximo 100 anos aqui, a gente tem uma alma, não é? E a vida, por outro lado, a vida é tão passageira, essa vida é tão passageira, né? O que é, a Bíblia diz, lá em Tiago, o que é a vossa vida? Vós sois como uma neblina que vem e logo se dissipa. Será que a gente está certo quando a gente só pensa nas coisas dessa vida? Será que é certo, que faz sentido a gente pensar só no hoje, no que eu estou vendo, no meu trabalho, no meu estudo, no que eu vou ganhar, nos tesouros que eu posso acumular aqui nessa terra, né? Jesus até conta a história de um homem que pensava assim. Ele pensava só em acumular, em construir. Ele disse: eu ganhei tanto que eu vou destruir esse celeiro, eu vou construir outro celeiro maior e eu vou dizer à minha alma: come, bebe, regala-te, porque tu tens muitos bens. Mas Jesus, na história, diz que Deus aparece para o homem, né, e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Quer dizer, a pessoa que está ligada só com as coisas dessa vida e não pensa no que vem no porvir, ela age como louca. Porque a vida não é só isso, porque a gente tem uma alma, né? A Bíblia também, Paulo também fala de pessoas na época dele que pensavam que a vida era só isso. E elas diziam, tinham a ideia de que tinham que aproveitar a vida só com os prazeres. Então elas diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas será que esse pensamento é verdadeiro? A gente tem só que comer, beber, aproveitar a vida, porque amanhã a gente morre e pronto, acabou? Será que é isso? O que é que vocês acham? Não. Claro que não. Exatamente, a gente tem uma alma, né? Uma alma que é eterna, que é imortal e que um dia vai estar diante de Deus.
Né? A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Um dia a gente vai sair desse plano e vai estar face a face diante de Deus. Não é? E Jesus diz, entrai pelo caminho estreito, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porém estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, mas poucos acertam com ela. Né? Então, existem dois caminhos. Né? Existe céu, existe inferno. Mas hoje eu quero que a gente pare para pensar no que Deus tem preparado para a gente, que é o céu, que é um lugar lindo, que é um lugar maravilhoso, que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. O céu é a esperança de todo verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão que já teve um encontro com Jesus, ele não teme a morte, porque ele sabe, como Paulo diz, né, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele sabe que a morte é estar com Jesus. Ele sabe que a morte não é algo misterioso, mas ele tem a certeza de que a morte é simplesmente estar com Jesus. Como Paulo também diz, o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Então o desejo do cristão é estar com Jesus no céu, porque o céu é melhor do que qualquer coisa nessa vida, né? Porque a nossa pátria, ela é celestial, né? A Bíblia diz que nós não temos cidade aqui permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós somos peregrinos, forasteiros aqui, porque a gente sabe que nós temos algo muito melhor no porvir, que é o céu. Nós temos essa certeza, não porque nós merecemos isso, jamais, já eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas nós sabemos que nós ganhamos esse presente de Jesus, foi para isso que ele veio. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagine só, não tem palavras para descrever o que Deus tem preparado, isso daqui, não tem, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? A Bíblia até diz que Paulo, ele foi arrebatado ao paraíso, mas ele disse que o que ele ouviu lá foi tão tremendo que ele não conseguia falar, né? Mas por outro lado, lá em Apocalipse, a Bíblia dá indícios, algo que a gente pode entender sobre esse lugar maravilhoso. Lá em Apocalipse 21:4, a Bíblia diz, um versículo maravilhoso, lindo, em que a Bíblia diz, falando sobre o céu, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que maravilha, né? Aqui a gente passa por tanta dor, né? Aqui a gente passa por luto, né? Quem já perdeu alguém que ama, sabe como é doloroso o luto, né? A perda, né? A dor física, a dor da alma. Aqui a gente derrama lágrimas, aqui a gente sofre, mas no céu não. No céu não haverá nenhum tipo de sofrimento. Não haverá doenças, não haverá dores, não haverá luto, não haverá mais morte. Tudo isso, todo o sofrimento que a gente pode enfrentar aqui, no céu não haverá. Né? Que grande consolo saber que a gente vai estar num lugar maravilhoso assim. Que maravilha. Quando a gente para pensar nisso, a gente consegue suportar até as coisas difíceis dessa vida, né? Paulo, ele passou por muitos momentos difíceis, mas ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que há a ser revelado em nós. Tudo passa a ser leve e momentâneo, quando a gente tem essa visão do céu, desse lugar, que não haverá mais nada de ruim, tudo, até a dor mais forte que a gente pode achar que é forte, passa a ser leve, quando a gente pensa nisso. E Jesus, ele
ele usou até o céu para consolar os discípulos em momentos difíceis, né? Quando Jesus estava próximo de sua morte, os discípulos estavam muito angustiados, porque sabiam que momentos difíceis viriam. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar para levar vocês, para que vocês estejam juntos de mim. Que conforto maravilhoso! Não há nada que possa confortar mais um coração do que isso, do que saber que um dia nós estaremos face a face com Jesus nesse lugar maravilhoso que é o céu, o lugar que Deus tem preparado para nós. Mas vamos pensar um pouquinho mais. A Bíblia também fala sobre algumas outras coisas do céu. Por que essa página essa página dourada fala do céu? Alguém sabe? Vavá, Dona Ilva, a senhora diz. Vão ser ruas de ouro, né? Pronto, a Bíblia fala que no céu haverá ruas de ouro, né? A cidade é de ouro puro, há um mar de cristal, pedras preciosas por toda parte, pérolas. É verdade, eu né? já sonhei. Hã? Eu já sonhei de uma revelação. Pronto, olha aí, que bem. É a coisa mais linda. Pois é, muitos anjos, né? Então é um lugar maravilhoso. E cantando, ficam tudo cantando. Assim, sempre no final de ano tem lá na Praça do Ferreira, tem aquelas crianças cantando no coral. Aham. Assim, quando o sonho que eu tive, né, do céu foi esse. Era como se fosse aquilo, várias realmente cantando e as ruas realmente de ouro. E é isso mesmo, e é a isso. coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E a Bíblia descreve desse jeito mesmo, né? Imagina um lugar assim, seu Wellington. É bom demais, né, não? Tudo assim, passa E no sonho eu ia caminhando, mas quando chegava nessa. Aí eu disse, pra onde nós estamos indo? E eu não sabia que era uma pessoa, não sabia que eu estava caminhando com Jesus. Eu caminhando numa estrada, e nessa estrada eu ia caminhando, aí uma vez conversando com esse homem que estava do meu lado. Aí quando ele chegou, num certo ponto ele disse, né? Pronto, chegamos. Eu ficava perguntando, onde é que nós estamos indo? Onde é que nós estamos indo? E ele, paciência, até no sonho eu sou aperreada. Aí quando chegou assim no lugar, pronto, chegamos. Quando nós chegamos, aí pronto, eu vi só a cidade toda de ouro, realmente de ouro, realmente. Porque assim, a gente não tem ideia, assim, né? Não fazia ideia, sabe, tipo assim, algumas coisinhas ali de ouro, não, mas a cidade realmente de ouro. É. E as crianças, tipo como se fosse criança, não sei, assim, num lugar assim alto e todas louvando, só como se fosse realmente um coral louvando. Os anjos de Deus, né? A Bíblia diz foi milhares assim, e milhares de Foi anjos, né? tremendo. É maravilhoso. E o mais maravilhoso não é a rua de ouro, não são as ruas de ouro, não é a cidade de ouro puro, as pérolas, nem a ausência de dor. Tudo isso é muito lindo, é muito confortante, mas o mais maravilhoso do céu é estar com Jesus, né? Paulo diz, o meu desejo é partir, estar com Cristo, porque isso é muito melhor, é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa dessa vida. Porque às vezes quando a pessoa assim fala em morte, isso assombra muita gente, né? Eu não tenho medo de morrer. Não tenho. Assim, mas e teus filhos? Não, se um dia que Deus chegar a me levar realmente aquele dia, porque estava previsto que Deus já tinha escrito que ia ser naquele dia. Então, pronto. E assim, como eu já vi como é, então eu não tenho medo. Isso não me traz nenhum desconforto. Exatamente. E a gente sabe também, a Bíblia também diz que tem uma coisa que não entra lá. Quem é que sabe? Exatamente porque o céu é a presença plena de Deus, o Deus santo, justo e puro. Então há uma coisa que está em nós e que não pode entrar no céu. É o pecado. É o pecado. Exatamente, seu Hélio. Olha o que é que diz lá em Apocalipse 21, 27. Nela, falando do céu, na cidade celestial, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora, né, a palavra de Deus diz que todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que a gente, sendo pecador, vai poder entrar num lugar desse? Num lugar santo, onde a presença de Deus é plenamente revelada.
onde não pode entrar nada de impuro. Como pode, né? Aí é que entra o plano maravilhoso da salvação, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio e tomou o castigo pelos nossos pecados. Ele foi castigado em nosso lugar para nos dar isso daqui, para nos dar o céu, para nos oferecer o céu de graça. O que é que nós precisamos fazer? Só reconhecer que nós somos pecadores. Que nós, pelas nossas obras, pela nossa religião, pela nossa igreja, pelos nossos méritos, jamais poderíamos alcançar esse lugar. Ninguém vai para o céu porque merece, porque é bonzinho. Nós vamos para o céu porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. E no momento que eu criei nisso, pela fé, eu ganhei de graça o presente da salvação, a vida eterna. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É simples assim. Eu me lembro do ladrão da cruz, né? Ao lado de Jesus. Né? Um homem que tinha cometido crimes durante a sua vida, né? E ali ele está chegando nos seus momentos finais, mas ele reconhece que ele é pecador e ele crê que Jesus, que aquele não era um homem qualquer, mas era o Salvador. Ele entrega a sua vida naquele último momento a Jesus. E o que é que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem, no seu último momento, o reconheceu e ganhou de graça o presente da salvação, porque é simples assim. O que nós precisamos é só reconhecer o nosso pecado, se arrepender, deixar que Ele mude toda a nossa vida e crer no que Ele fez na cruz pelos nossos pecados. E assim, o nosso nome será escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Lá diz, né? Só entrarão no céu, lá em Apocalipse 21, 27. Só entrarão no céu aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Será que seu nome está escrito lá? Né? Não tem pergunta mais importante na vida para fazer do que essa. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Para que o seu nome esteja escrito lá. Algo tem que acontecer na sua vida, uma decisão radical, transformadora, tem que acontecer na sua vida.